Então vamos, com alegria na alma, prazer de viver, confiança em nós, confiança em Deus. Fé em Deus, fé na vida, fé em nós. Lembrando que Deus está em nós, que todos merecemos o seu amparo, a sua proteção. Deus está presente em todos os dias, todos os minutos, todos os segundos em nós. Precisamos crer, trabalhar essa crença em nós. O Senhor está comigo. E vamos trabalhar também estar com Ele, permanecermos com Ele. Principalmente na adversidade. Quando os problemas chegam, tristezas, aborrecimentos, temos que aprender a confiar, acreditar e pensar, tudo passa, isso também passa. Então vamos alimentar a nossa autoestima, o nosso valor. Deus nos ama. Deus me ama. Vamos todos nós repetir mentalmente: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Obrigado pelo que sou, pelo que possuo. Obrigado pelo que sou, pelo que possuo. Obrigado, obrigada pelo que sou, pelo que possuo. E me entregando a Ti, nesse momento, Pai, nós vamos iniciar os estudos da noite. Ajude-nos a nos mantermos na coragem, na fé, na esperança, na saúde mental, na verdadeira confiança em Ti, em mim, na vida. Mais uma vez, obrigado, obrigada, Senhor. E muita paz. Então vamos em frente, né? A arte de aceitarmos-nos como somos. Como que anda essa arte em nós, hein? Já tá legal? Nós já estamos nos aceitando como somos e propondo corrigir aquilo que está negativo em nós. Será que nós já estamos nesse patamar? Eu me aceito como eu sou. Eu tenho que fazer meu diagnóstico. Eu tenho orgulho, eu tenho preguiça, eu tenho vaidade, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas eu me aceito como eu sou e vou me mudar. Não existe evolução sem mudança, não é? Como eu vou evoluir sem mudar? Então Einstein já falava assim: você quer que as coisas aconteçam diferente com você? Faça diferente. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, não vai mudar a sua vida. Então nós temos que mudar a nossa vida, mudar interiormente, mudar meus gestos, talvez, o que eu penso, o que eu falo. Flexibilidade. Quando eu mudo, o mundo muda. E ontem nós tivemos uma lição maravilhosa. Então foi até um médico alemão que comunicou, e ele disse o seguinte: que nós precisamos abrir a mente para as mudanças, para as ideias novas, as coisas novas, convites novos que nos chegam. Se eu ficar permanentemente fazendo tudo de um jeito só, até morrer, o que significa? Rotina, inflexibilidade, e eu não vou alcançar evolução. Ele falou: nós não temos que ter ideias fixas, nós não podemos ter até essa crença que a verdade é quadradinha, assim, bonitinha, ou redondinha, e que não tem outras coisas. Nós conhecemos a verdade? Nós já alcançamos o que é a verdade total? Nós já entendemos que nós somos seres cósmicos? Que cada átomo é um cosmo? Nós somos seres universais. Nós não somos só esse corpo humano. Nós temos dificuldade de entender que somos alma e corpo.
Nós deixamos o nosso corpo ditar as regras para a nossa alma. E não permitimos que a alma dite regras. Aí a nossa mente fica fechada. A ideia nova chega, o convite novo chega, a sugestão nova chega e eu não mudo. Isso tem um custo evolutivo muito grande. Não é porque eu tomo banho todo dia 5 horas que eu tenho que tomar banho todo dia 5 horas. Não é porque eu faço arroz na panela de ferro que eu não posso fazer na de alumínio. Eu tenho que aprender a fazer essas coisas diferentes. Exija isso de você. Exija fazer diferente. Não faça só de um jeito. É isso que traz a dança mental, o crescimento mental para que eu assimile as verdades novas. Quem fica bitolado num jeito só, não cresce. E o convite da evolução é dinâmico. A evolução é dinâmica, ela não é estática. Se eu quero evoluir estaticamente, fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz, minha mãe ensinou, minha avó, meu pai, o que vai acontecer? Imagine nós pegar uma criança hoje de 3, 5 anos, o que ela já sabe até mais do que nós. Outro dia, eu conversando com o jovem, já contei aqui, eu falo de novo. Ele não é espírita, não frequenta religião nenhuma. Mas o pai dele disse o seguinte: eu estou tendo dificuldade de entender o espiritismo. O pai dele entrou no espiritismo agora. E eu não estou conseguindo entender. O pai dele tem curso universitário, é uma pessoa que você qualificou, né, tem um emprego bom. Mas, nossa, ele entende, né? Porque tem raciocínio, tem tudo, né? E aí o pai falou: eu estou tendo dificuldade. Ele disse assim: sabe por quê, pai? 15 anos. Porque você não sente. Quando você sentir, você vai entender. Onde essa criança aprendeu isso? Pai nunca falou isso, nem a mãe, porque eles não têm religião. Agora que o pai e a mãe estão procurando. E ele nunca frequentou nada de religião, esse jovem. Ele já nasceu pronto. Nós estamos aprendendo, estudando isso com a Jana. Eu aprendo usando a razão e o sentimento, não é que eu falo muito aqui? Se eu não usar a razão e o sentimento, eu não aprendo. Não aprendo só com a razão, só com a minha inteligência. Eu tenho que sentir. Sentir o que eu estudo, sentir o que eu ouço. Eu tenho que sentir. E o menino já nasceu pronto. Agora, vai imaginando isso, essas crianças de hoje, o baile que elas vão dar em nós. Avós, mães que podem ter filhos agora, né? Vocês não têm noção, tanto que a gente precisa então ter essa acuidade mental, essa amplidão da mente, eu ir além. Eu sempre tenho que buscar ir além. Cheguei até aqui agora, nossa, então eu vou fazer diferente isso. Eu arrumo a casa começando do quarto, então eu vou começar da cozinha hoje. Nós temos que ter esse jogo de cintura até no serviço de casa. Até no jeito de lavar roupa, no dia de lavar, muda. Nós não podemos ficar nessa rotina, porque a Jona ainda fala: se eu fico estática, se eu fico fazendo a rotina todo dia a mesma coisa, minha mente fecha. Ela não se abre para o novo. Aí eu recebo um convite dela para fazer diferente, o que eu falo? Estou acostumada a fazer assim, não mudo. Me dói. Me dói profundamente quando eu escuto isso. Porque eu falo: meu Deus, a pessoa está se fechando. Por quê? Por qual motivo eu faço isso comigo? Ainda mais nós aqui que estudamos isso muito. Não vamos fazer. Nós vamos mudar. Nós precisamos mudar sim. E vamos agradecer a Deus a oportunidade de mudança. Nós temos que agradecer a oportunidade daquele que convida para eu fazer diferente. Que bom que alguém está falando: faça diferente. Faça de outro jeito. E eu tenho que agradecer essa pessoa. Porque ela está me ensinando um novo caminho. Ela está me ajudando a fazer uma evolução interior. Então, a arte de aceitarmos como somos, nós vamos nos aceitar. Mas temos que mudar naquilo que precisamos de mudar. Então eu faço um diagnóstico: eu sou assim, então eu vou mudar. Eu sou daquele outro jeito, opa, eu preciso melhorar, vou me melhorar. Então, sempre vamos ver dentro de nós, dentro dessa busca do quem sou eu, onde eu posso melhorar naquilo que eu já sou, naquilo que eu já estou. Vamos correr atrás disso. Não temos tempo mais. E o que a espiritualidade está dizendo para nós? Não há tempo. O tempo chegou, o futuro chegou. Agora é a hora da reversão de todos nós. Essa encarnação, ela é a melhor que temos, e é a que nós temos que demonstrar a nossa mudança. A capacitação que já alcançamos e o que eu quero. Se eu ficar envolvida só com as coisas da carne, só com o trabalho material que me dá sustentação física, eu não busco alimento espiritual,
eu vou me perder. E ontem, então, ele disse o seguinte: cada um tem uma cor. Cada um de nós somos um arco-íris, porque quando vocês olham o espaço, vocês vão olhar aí as galáxias, a galáxia é colorida. Se nós olharmos um arco-íris, quantas cores tem o arco-íris? Vulgarmente 7. Sabe quantas já descobriram? 24. No olho humano, não vê. Se por aparelhagem, já tem cientista falando que o arco-íris tem 24 cores. Tem cores que nós não conhecemos, então nós não enxergamos. Então deve ter mais de 24. Vou explicar por quê. Vocês lembram que assistiu o filme O Segredo aqui? Lembra que os indígenas não viram o navio? Por qual motivo o navio estava ali, enorme, os índios na praia e não enxergaram o navio? Como os cientistas explicaram isso? Quem lembra que assistiu? Aquilo que eu não conheço, eu não vejo. Então pode ter um negocinho ali, um extraterrestre ali, eu não vejo porque eu não conheço, eu não sei. Então os cientistas explicam que o cérebro humano não conhece, ele não tem capacidade de enxergar. Porque quem que enxerga? Onde está o foco da visão? É aqui? No cérebro. É a região da visão, região da fala, região da movimentação. Então, o meu cérebro não conhece, ele não sabe fazer a leitura daquilo. Tem cores que nós não conhecemos, então nós não sabemos que existe. E assim, se nós somos um arco-íris e nós não conhecemos cores, não sei quantas cores tem cada um. Mas cada um de nós tem uma cor predominante. Então, ela é azul, outra é amarela, outra é roxo, né? E aí, o que significa isso? Eu me sintonizo com as pessoas que têm cor igual a minha. É outro processo de sintonia que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ver, meu Deus, eu tenho que saber a minha cor. E eu tenho que saber com que eu estou sintonizando. Essa semana aconteceram 2 fatos. Uma médium chegou perto de mim e falou: olha, eu estou com... Hoje eu nem vou trabalhar, não vou receber espíritos hoje porque eu estou com conjuntivite. O olho super vermelho, estava ardendo, ela falou que parece que tinha areia no olho. E ela falou: a minha irmã me ligou e falou que era para fazer uma oração para ela aqui, porque ela estava com conjuntivite. Aí uma amiga minha me ligou pedindo ajuda para o irmão, que está com problemas também de obsessão. E eu vim para a reunião, agora como é que eu estou, né? Então eu não vou nem receber, porque meu olho está doendo demais, não sei o quê. Mas ela ainda acabou recebendo espírito, sim. Aí ela foi no médico, né? Porque falou: preciso vir aqui com essa conjuntivite, né? Chegou no médico, o médico não achou nada. E olhando externamente, o olho dela vermelhinho, igual de conjuntivite. Então minha avó, você não tem nada, seu olho está limpinho. Aí ela falou: meu Deus, pela aparelhagem, o olho está limpo, porque o olho do espelho está vermelho. Aí no outro dia amanheceu bom o olho dela. Quando foi domingo, o rapaz com dor nos 2 pés apareceu de repente, não estava conseguindo encostar o pé no chão. E ficou. Nossa, bom, o rapaz é meu filho, né? Eu tenho que falar aqui, é para eu tenho que contar as coisas. Aí, e ele não conseguia encostar os pés no chão, ele ia embora, porque ele mora em São José dos Campos, e ele não conseguia ir embora, porque não conseguia encostar. Mas de repente, do nada, aconteceu. Aí eu falei: nossa, meu Deus, vamos fazer oração. Dei passo nos pés dele, passei pomada do Dr. Bezerra, fiz massagem, e ficou à tarde, domingo, à noite. No outro dia, segunda-feira, ele falou: então você fica que amanhã a gente vai no ortopedista, sei lá, no neurologista, o que for, porque para mim ou era musculatura ou era nos nervos, né? Aí continuamos fazendo o tratamento espiritual, de repente falou: mãe, está melhorando, não vou mais não. Quando chegou uma determinada hora do dia, foi embora. Aí hoje essa médium me ligou e falou: sabe o que eu descobri? Que a minha conjuntivite foi porque eu tenho a cor tal, minha cor é tal. E o fulano lá tem a cor tal. Eu sintonizei com ele. O espírito que ela recebeu, que estava com o rapaz, estava cego. Tinha um desencarnado cego. Com AIDS e cego. Então ela falou assim: olha, e a minha irmã me ligou, eu tenho certeza que a cor da minha irmã é igual à minha. Então deu a sintonia, eu peguei a coisa da minha irmã e dele. E ela passou mal. E eu tenho certeza que do meu filho foi um processo assim também. Então isso que nós temos que cuidar. Olha o cuidado que eu tenho que ter comigo. Então nessa coisa de eu me descobrir, de eu saber quem sou eu e mudar naquilo que eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha sintonia. Se eu ficar só aqui, eu não vou enxergar nem receber o que está aqui.
E se eu não tiver essa predisposição para crescer, para fazer diferente, para ter uma mobilidade mental e emocional de amorosidade, eu vou ficar estacionada. Que vantagem tem eu ficar do mesmo jeito que eu entrei na vida? E não querer mudar em coisas pequenas, como eu vou mudar nas grandes? A mente recusa. O cérebro recusa. O próprio cérebro recusa. Então, quando a gente está habituado a fazer uma coisa, a hora que eu vou mudar o jeito de fazer, então o meu cérebro também não quer muito não, porque ele está acostumado. Pega uma pessoa que fuma. Parar de fumar é um drama. Por quê? O cérebro está acostumado. O cérebro está viciado. E a pessoa vai parar, ela deseja que o cérebro fala não para ela. E fica uma briga, né, entre a razão e o vício, e o cérebro. Então, nós vamos aprender a lidar com esse nosso cérebro. Aprender a lidar conosco. Para nós cobrarmos evolução. Tá certo? Não façamos isso conosco. Não façamos isso conosco. É sim. Ele responde de lá. Então vamos lá. Coisa linda. Ele é tão engraçadinho que a hora que acaba, ele começa a conversar, né? E parece que ele quer contar o que ele ouviu. Olha lá, gente. Vocês não estão vendo, ele está assim, prestando atenção na vida. Bom, já que eu desviei um pouco do assunto, eu vou continuar uma coisa aqui. Quem aqui tem personal trainer? Personal trainer. Vou falar hoje. Ninguém? Ninguém aqui vai para academia? Mas existe uma academia que nós estamos nela. Como é que chama a academia que nós estamos? Ela se chama Vida. Na academia da vida todo mundo está. E todo mundo tem personal trainer na academia da vida. Vocês querem ver? Então, eu tenho a minha cunhada difícil, o meu filho complicado, minha esposa, o meu marido. O que eles são da gente? Personal trainer. Então, o marido complicado é o personal trainer que eu tenho, meu filho, minha sogra, minha nora, são os nossos personal trainers. E nós temos que aprender isso, conviver. Então, a hora que a gente quer mandar eles embora, e eles estão nos ajudando. Eles estão treinando a gente a ter paciência, treinando a ter boa vontade, a sei lá quantas coisas eles podem estar treinando a gente. E nós temos que entender muito isso. Esses personal trainers que a gente tem, nós temos que amar e não escorraçar. E lembrando que todos nós temos. E se nós pensarmos nisso, nós vamos voltar lá naquela mensagem da Joana, que nós lemos aqui, que chama Ama a tua dor. Muda tudo, não muda? Quando eu penso assim? Então, colega de trabalho difícil, marido difícil, a mãe, o pai, a esposa, a nora, o sogro, sei lá, um neto, filho, tudo estão nos treinando nessa escola da vida. E é muito importante sabermos conviver com isso, porque eles são os nossos professores. E muitos de nós queremos abandonar o barco porque acham que o barco está furado. Mas nós fazemos parte do barco, sim. É igual Jesus falou para Joana. Joana, usa a responsabilidade sua. E o marido dela também era, né? Então, ele é responsabilidade sua. E nós temos que prestar atenção nisso também. Nós estamos tendo mania de escantear as pessoas porque estão achando que nós não merecemos conviver, que nós merecemos algo melhor. Mas nós somos algo melhor? Eu sou algo melhor já para o outro, para poder exigir que ele faça tudo o que eu quero e eu só quero? Então são pensamentos que hoje vocês vão refletir muito nisso ao sair daqui, porque nós estamos recebendo esse convite de mudança comportamental urgente, não é para ontem não, é para hoje, tá? Vamos lá? Então vamos lá, nós estamos então ainda, né, naqueles passos. Aqui hoje é a vez do compreender. O que é compreender na visão da irmã? É a suprema qualidade das relações pacíficas. Olha lá o personal trainer. E nós estamos ainda tendo que aprender essa relação pacífica autoritária. O que é alteridade mesmo? Aceitar o diferente. Não é porque o outro é diferente de mim que ele não tem valor, que ele não merece atenção. Muito lindo quando nós chegarmos a aprender que todos somos iguais, apesar das diferenças que temos no temperamento e no comportamento. Perante Deus, nós somos todos iguais e Deus nos ama igualmente. Toda de nós
se pensar que existe alguém perante Deus que é menos amado do que eu. Então Deus ama todo mundo igualzinho. Se todos nós chegarmos junto ao próximo com esse pensamento, vai desenvolver o respeito. Sem respeito, vai ter paciência. Sem respeito ao outro, vai ter fraternidade. Sem respeito ao outro, eu consigo ouvir o que ele está me falando, o que ele quer me falar. Então esse respeito nós temos que ativar muito em nós. É uma das características da evolução muito sérias. Muito séria. Porque nós temos que desenvolver o respeito ao outro. E eu, para desenvolver o respeito ao outro, eu tenho que me respeitar. Se eu me respeito, eu consigo respeitar o outro. Então eu tenho que olhar no espelho. E me olhar no espelho mesmo. E falar, eu me respeito. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, eu me desrespeitei. Então agora eu vou me respeitar e vou respeitar o outro. Quando eu faço alguma coisa errada comigo ou com o outro, se eu tenho um vício, eu estou fazendo uma coisa errada comigo. Não é? E é lógico que meu vício vai perturbar o universo, não vai? Porque tudo que eu faço ao contrário do que é a lei divina, eu estou perturbando o universo. Mas eu tenho um vício, eu estou então me perturbando. Eu não estou me respeitando. Eu vou ter facilidade de respeitar o outro? A gente pensa que tem, né? Não, eu respeito muito os outros, maravilha, tem vício. Eu respeito até quanto? É bom que a gente comece a pensar assim. Então nós podemos eliminar aquilo que é negativo em nós. E tem uma série de vícios. Maledicência é um vício, mentira é um vício, né? Então tem uma série de comportamentos que nós podemos analisar dentro dos valores morais que são vícios. E eu tenho que começar a eliminar isso em mim para dizer eu me respeito e conseguir respeitar o outro e respeitar a Deus. Isso também faz parte. Eu me amo, eu amo o próximo e amo a Deus. Essa escalada nós temos que ter. Então, compreender é a suprema qualidade das relações pacíficas. Se eu não compreendo o outro, não tem como eu me relacionar pacificamente. Porque o outro falou um desaforo para mim. Eu considero como desaforo o que ele falou. Mas se eu compreendo, se eu aceito que ele é diferente de mim e ele não tem condições de fazer melhor do que ele fez comigo, eu vou ter o que com ele? Uma relação pacífica. Senão eu não vou ter, não é? Eu vou querer brigar, vou querer vingar, eu vou fazer desaforo para ele, eu vou sair falando mal dele. Então, dentro desse compreender, nós vamos pensar muito no bolinho que o respeito faz parte, tá? Compreender é aprender e aceitar o subjetivismo do outro. É penetrar a sonda da investigação moral nas razões subliminares que levam as criaturas a decisões e ações em sua existência, estimulando reações acolhedoras perante seus desatinos. Ela espichou a noção de compreender, mas na realidade compreender é eu aceitar o outro como ele é, o jeito que ele pensa, o que ele tem dentro dele, que ele coloca para fora quando está em relação comigo. Todos nós queremos ser bem tratados, claro, quem não quer carinho, quem não quer afeto, quem não quer, né, um gesto de amorosidade. Só que muitas vezes nós também não conseguimos fazer isso com o outro. Nós também temos dificuldade de fazer. Então eu conversando com uma moça, ela é uma senhora, mas é solteira. Então ela disse, eu sou muito tímida. Eu convivo com ela há muitos anos, eu não tinha percebido a timidez dela. Porque ela é filha de um espírita, de um casal espírita muito famoso. Então a gente quando pensa assim, a gente já sonha, né? Faz uma projeção, né? Nossa, ela tem uns pais maravilhosos, foram maravilhosos, pessoal do bem, né? Que construiu muita coisa. Então, e quando ela falou assim, eu sou muito tímida e eu não consigo falar. Então eu não sabia que era assim. E ela é calada, realmente ela não é de falar muito. Eu tive uma surpresa muito grande quando ela falou isso. Olha, vivi com ela tanto tempo e não captei isso dela. Eu não consigo, não entrei no subjetivismo dela. Muitas vezes então a pessoa passa por nós e a gente não percebe quem ela é. E pode sair falando dela, né? Pode só querer falar alguma coisa dela, sem entender quem ela é realmente. E eu fiquei realmente muito surpresa por ela ter feito essa revelação. Eu podia pensar muita coisa dela, menos isso, que ela era tímida e não conseguia falar muito, por isso que ela era calada, ela jamais falava numa palestra. O pai dela fazia palestras e ela não tem coragem de fazer. Professora aposentada, não tem coragem de fazer, por causa da timidez. E nascida num berço de ouro, espiritualmente falando, né?
Então, nós temos que aprender isso, é convivendo com o outro, é no rala e rola, que nós vamos conhecer quem é o outro, fazer essa coisa da compreensão. Eu tenho que entender o que meu marido quer falar, o que minha esposa, o que meu filho quer falar. O que eles querem falar para mim. Se eu não prestar atenção, de repente passa batido, né? Às vezes a pessoa está falando alguma coisa ali, eu não estou entendendo o sentimento dela, passo para frente aquela história e deixo uma marca negativa naquela pessoa que está convivendo comigo. É fácil conviver? Por que nós achamos difícil? Agora eu faço a reversão na pergunta. É difícil conviver ou nós que somos difíceis? É nós que não queremos ceder. Nós que não queremos ceder nosso espaço. Nós pegamos o nosso espaço, não quer que mude nada nele, que é o que eu estava falando aqui no começo. Nós não queremos que haja mudança na nossa vida, a gente se sente desconfortável. Quando algo muda, ou algo tem que mudar, para nós é um horror. Mas por que nós somos assim? Se eu sou um ser cósmico, eu me amo, eu tenho que me preparar para cada átomo meu é um universo. Meu Deus, meu corpo humano é um universo. Então o que a ciência fala? Se você pegar a nossa estrutura óssea, é mineral, representa o reino mineral de onde viemos. Nós também, a circulação, o que representa? A circulação da água, a seiva no terreno vegetal. Então, o nosso corpo humano conta toda a história da evolução do homem na Terra. E nós pertencemos à Terra. E não a Terra pertence a nós. Como já dizia lá os índios americanos, né? É o homem que pertence à Terra, não a Terra ao homem. Então, nós temos que entender que somos seres cósmicos, natureza. E aqui na carne é natureza terrena. Espírito, natureza universal. Olha que chique que nós somos. E nós não conseguimos avaliar isso. E ficamos enroscados nas coisinhas da carne. Num sentimentozinho de mágoa, numa raiva, numa guerra por causa do colega de trabalho, sei lá o que a gente apronta. Então, vamos crescer. Toda a realidade é do espírito e não da carne. Quem está vivendo só para a carne, arregace as mangas e comece a alimentar o espírito. Porque toda a realidade é do espírito. É o que sobra para nós, a realidade do espírito. Não basta vir ao centro espírita e ir embora, não fazer nada por você. Não basta ser na igreja católica, assistir a missa e ir embora, não fazer nada por você. Não basta você ir na igreja evangélica e não fazer nada por você. Nós temos que mudar. Então a evolução é mudança interior, mudança comportamental e ação no bem. Aí o que é ação no bem? É vir no centro espírita fazer sopa? É só isso? Quando eu mudo interiormente, quando eu mudo meu temperamento, eu mudo meu comportamento, eu dou exemplo para o outro dessa mudança de comportamento, eu treino a minha paciência, eu treino a minha boa vontade, treino a minha humildade, meu altruísmo, eu estou beneficiando o universo. Eu estou fazendo bem. Quando eu leio um livro que me instrui, eu passo a instrução daquele livro para alguém, isso tudo é que nós chamamos de ação no bem, de caridade. Caridade não é vir no centro fazer sopa, não. Caridade é fazer transformação moral e contatar o próximo, viver em relação com o outro. E se nós ficarmos só ouvintes, e nós estamos falando em dinamismo mental, dinamismo de amor, nós não podemos ficar parados só recebendo. Nós temos estruturas físicas, psicológicas, mentais, emocionais para doação. E não ficar correndo só atrás das coisas da vida. E tem gente que acha um absurdo se falar, não posso ir, por exemplo, no centro espírita 2, 3 vezes por semana, que absurdo, eu vou 2, para que 3? Não posso mais. E fica no sofá, ou fica lá fazendo alguma coisa material, e não busca fazer o bem. Está no trabalho, correndo, oi e tchau para os colegas, também participa muito pouco, não leva nada. Não leva nada com o ambiente de trabalho, só correria. Ai, já estou com pressa, né? Trabalho aqui, trabalho lá, e vai, não leva nada. Não chega assim, sai de casa e fala assim, que hoje eu posso doar para o meu ambiente de trabalho. Hoje eu vou na minha igreja, o que eu posso levar de mim quando eu vou para a igreja? Qual energia eu estou levando? Tudo isso faz parte da evolução. E o que a espiritualidade faz, e a gente começa a ter muita compaixão,
é entender que aquele que não consegue sair de si mesmo para doar-se e fica só atrás da matéria, nós vamos nos encontrar um dia. Mas você já imagina a dimensão, não é? Daquele que fez e daquele que não fez. Nós vamos lembrar do Lázaro com o homem rico, lembra? Que aí ele ficou, o homem rico ficou, Lázaro foi, ele falou, Senhor, envia alguém, peça para o Lázaro me dar um copo com água. Ele falou, não tem como passar de lá para cá. O Lázaro não pode sair de lá e descer aqui onde você está. Eu falei, então peça para ele ir, alguém lá, para meus irmãos, para que despertem meus irmãos, porque ele ficava, Lázaro comia as migalhas dele. Ele falou, mas seus irmãos tiveram os profetas, não adiantou nada. Então não adianta Lázaro ir. E nós estamos nesse pé. Nós queremos, mas não fazemos. E a matéria rolando. Só correndo. A dedicação para as coisas materiais muito grande. Quantos minutos eu estou reservando para o dia para desejar bem para a humanidade? Fazer uma oração para a humanidade. Quantos minutos eu estou deixando para o meu dia para falar, vou pensar nos meus filhos, na minha família e vou fazer uma oração para eles. Uma libertação mental, um despertar da consciência. Eu não peço para mim e não peço para eles. E o despertar da consciência já passou da hora. Os mentores nem querem mais que a gente fique achando que nós não temos a consciência desperta, porque eles falam, você já tem que trabalhar. Não tem que achar que não tem e não vai fazer nada porque não tem. Aí se você quer acertar a sua vida, como é que eu acerto a minha vida material? Correndo, atrás da matéria ou correndo atrás das coisas espirituais? Qual que é a realidade, se a realidade toda é do espírito, para que as coisas caminhem bem na carne, o que eu tenho que correr atrás? Distribuir 1000 currículos na praça? Vou fazer 1000 orações, por exemplo. O que é melhor? Para mim. Quando eu busco algo, eu quero algo da vida. Então, vamos inverter esses valores. Tem um caso, o Nélio Lúcio, quem leu o romance há 2000 anos sabe quem foi o Nélio Lúcio. Uma das figuras principais do romance de Emmanuel, né? E o Nélio Lúcio, na época do Cristo, já era um espírito muito evoluído. E ele, então, conviveu aqui em Minas Gerais, a família dele, o Chico trabalhou com eles, né? O Chico, a Fazenda Modelo, era da família do Nélio Lúcio, espiritual do Nélio Lúcio. O Nélio Lúcio reencarnou, foi professor, que Chico conheceu e tal. Então, aí o que um dia um filho dele estava dentro da firma disputando, apareceu uma vaga para um cargo mais alto. E ele então disse assim para o filho. E o filho não sabia se ia concorrer àquela vaga mais alta, ganhar um salário melhor no emprego. Aí ele comunicou através do Chico, no culto no lar, que o culto no lar, na residência deles, o Chico participava, então o Chico recebeu uma psicografia e ele disse, meu filho, você pode participar, concorrer a essa vaga, você merece. E você tem os filhos para criar e esse dinheiro vai ajudar você a colocar, encaminhar seus filhos na escola, na universidade. Então o Nélio Lúcio deu um conselho material para o filho. Por quê? Porque o filho tinha um merecimento espiritual. E o Dr. Bezerra diz o seguinte, num dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, nós podemos pedir, se a hora que eu for comprar um carro, para fazer um bom negócio, eu posso pedir, vou comprar uma casa, Senhor, me ajuda a fazer um bom negócio, comprar um imóvel bom, barato, dentro das minhas posses, mas uma coisa boa e tal, nós podemos pedir. E tem às vezes que falam nos pedir, não podemos pedir nada material, não é disso que nós estamos falando, nós podemos pedir, mas nós temos que dar um respaldo a nós mesmos. Eu tenho que mostrar também para o universo, para Deus, que eu faço a minha parte. Aí é cai daquilo, faça da tua parte e o céu te ajudará. E a pessoa que se ocupa em alimentar do corpo humano e não está alimentando a alma, e a alma se alimenta com o bem de uma boa leitura, o bem de uma boa ação, o bem de uma convivência pacífica, o bem de tolerar o outro diferente, tolerar o personal trainer e procurar ser um personal trainer do outro melhor, porque nós também somos. Eu sou personal trainer, vocês também são. Então o outro é meu, eu sou do outro. E nós entendemos que nós vamos melhorar também, nos melhorarmos como personal trainer, né? E a hora que nós nos envolvermos nisso tudo, a nossa vida vai ser diferente do que é hoje. O que vocês acham?
esses conflitos que temos, né? Seja familiares, seja no emprego, seja dentro de mim, coisas que tem dentro de mim que eu não tenho coragem nem de contar nada para ninguém, tudo isso melhora. Tem coisa que vai fazer assim, te some. Então, quando nós estivermos falando a linguagem de Deus, no comportamento, no pensamento, a nossa vida vai melhorar. Aí você liga para a pessoa, está tudo bem? Tudo ótimo, nossa, tá uma beleza. E ela tem problema, mas ela fala, está tudo ótimo, beleza, porque ela sabe entender que ela é maior que o problema. Não existe nenhum problema maior que a pessoa. Vocês acham, nós íamos dar um problema para o nosso filho maior que ele? Nós vamos falar para a nossa criança de 3 anos, vai lá e faz o almoço. Nós vamos falar isso para a criança? Nem o que está meio maluco, acho que ainda não fala isso, né? Agora, imagina se Deus vai dar um problema maior para nós do que nós podemos suportar. E Deus não dá problema. Deus não dá problema, é nós que criamos os problemas. Deus deixa a gente navegar nas ondas que criamos, né? Você chamou? Sabe que a Terra precisa de regeneração e dentro disso que você está falando, ela vai entrar em regeneração. É aquele caso da professora do Guarujá que foi espancada. Nós somos espíritas, sabemos que foi um resgate para o meio. Mas o povo que fez aquilo com ela, aquelas pessoas, será que também se colocaram para fora toda a raiva, né? Mas não é o pensamento da humanidade, justiça para as próprias mãos, porque a gente ouve tantas pessoas falarem isso, de fazer justiça. Vocês escutaram a pergunta dela? Então, vamos responder por partes, porque para mim ela é longa, né? Tem várias respostas. Ela é prova, a expiação dela, da professora, né? Que foi espancada? Ou é prova? Se for expiação é uma coisa, se for prova é diferente. Eu peço para passar por aquela situação para evoluir mais rápido. Prova eu fiz no passado, expiação eu fiz no passado, estou resgatando agora. Muito importante que nós saibamos o seguinte: ninguém precisa passar pela expiação se escolher o amor. Então eu bati na minha professora lá na vida passada, sei lá o que eu fiz com a professora, agora eu vou ter que apanhar. Não, eu posso falar, Senhor, eu fiz, mas agora eu quero ser uma ótima professora. Me ajude, quero fazer um magistério e quero ser uma ótima professora. Eu quero montar uma creche. Eu pago com amor. Qual que é mais vantajoso para nós e mais vantajoso para Deus se eu usar a linguagem humana? Eu pagar pela dor ou pagar pelo amor? Com amor eu vou construir, não vou? Nossa, se eu eu fiz errado, agora eu quero fazer tudo certo, monto uma creche, olha, ajuda as pessoas, ajuda a criança, ajuda a família, e eu estou fazendo uma coisa assim, multiplicando os pães. Se eu escolho passar pela expiação, eu sofro, meu pai e minha mãe vai sofrer, meu filho, minha nora, meu vizinho, até o outro que escutou e ficou impressionado, eu quero estar, meu Deus, não sai professor da minha cabeça. Então, nós podemos lembrar sempre que podemos escolher o amor. E Deus quer que nós escolhamos o amor. Só que nós não sabemos fazer isso ainda, nós ficamos aí patinando. Continuando então, as pessoas que fizeram isso, né? Quem são essas pessoas? E aqui tem tanta coisa que a gente poderia falar. Mas podemos falar de valores. Os valores hoje estão tão estranhos, né? Então hoje fala assim, o que é certo, o que é errado. Tem dentro da literatura espírita falando o que é certo, o que é errado. Não existe certo, não existe errado. Então tem pessoas que interpretam isso, mas então posso fazer o que eu quiser, não tem certo e errado. Mas existe uma coisa que Jesus falou. O certo e errado é dentro do limite cristão. Faça ao outro o que você quer que faça com você. Não faça o outro que você não quer que faça com você. Então, valores. Existem os valores. Quando falo não existe certo e errado, é aqui das coisas humanas, no sentido do meu comportamento, né? Então, não vou mudar meu pensamento, não vou ser flexível. Não, precisa ser flexível. Se você tentar desse jeito, vai dar certo também. É mais nesse sentido, mas os valores morais nunca tem que cair de moda. Porque os valores, dentro dos valores morais está o amor, que é a essência de tudo. Então, esse pessoal ainda não sabe amar, né? Agora, quem ativou a raiva deles, quem ativou essa vingança, sei lá o que eles fizeram, é aquilo que nós já discutimos aqui. Minha raiva alimenta a raiva do outro e do outro. Se eu tenho raiva, eu alimento a raiva daquele que faz um linchamento. Eu sou responsável pelo linchamento que aconteceu lá nos Estados Unidos, se eu tenho raiva? Sou. Por quê? Eu tenho raiva, joguei isso no universo, em ondas, isso aí andou, pode virar ondas, virar partículas, virar luz, chega lá nos Estados Unidos e somatiza com aquele pessoal, e então eu ajudei a matar sim. É outra responsabilidade que nós precisamos assumir.
A responsabilidade daquilo que eu sou e daquilo que eu jogo no universo. Quanto de lixo eu tenho jogado e quanto de luz eu tenho jogado com o meu comportamento no universo. Eu interfiro no outro, o outro em mim. E no fim todo mundo é personal trainer de todo mundo, mesmo que mora lá no Japão, não é? Porque se mora lá no Japão e tem raiva, eu tenho raiva aqui no Brasil, um está interferindo no outro. Então é o processo de semelhante atraindo semelhante, de sintonia. Olha como eu sou responsável. Nós aqui, nessa sala, somos responsáveis por tudo que está acontecendo no Brasil de violência? Somos. É só você analisar se você tem raiva, se você tem inveja, se você tem vontade de... né? E nós somos responsáveis também, por exemplo, adoro criança. Ai, como eu quero que as crianças tenham paz, alegria. Se as crianças são bem tratadas, nós fazemos parte desse contexto também. Nós estamos jogando luz e quem gosta disso vai assimilar e vai agir melhor com as crianças. O que mais? Só isso. Então, dentro dele, a gente agora falar o caso deles. O que é? Se ela era prova ou expiação, não tem como a gente falar. Porque eu não conheço o histórico da professora. É só os mentores vão saber quem é ela, quem foi ela, o que fez ela em vidas passadas. E essas pessoas também. A família precisa ser reestruturada, tá certo? A família precisa ser reestruturada, porque está faltando, assim... Gente, o que a gente pode falar, hein? A família está bem perdida, porque ela não está entendendo o papel dela. Ela deixa para a escola, às vezes a escola deixa para ela, e a escola não tem obrigação da educação, realmente é do lar. E os pais estão perdidos, trabalhando demais, às vezes, corre atrás do dinheiro, o filho fica por conta de outras pessoas, né, que não dão o alimento espiritual para a criança. E depois, como é que vai fazer? Os pais hoje, às vezes, acham que não tem tempo para filho. Chega de noite em casa, quer fazer uma coisa, vai fazer outra, e não cuida da educação emocional e moral do filho. Isso vai aparecer como um problema, às vezes, quando na adolescência. Então, os pais têm que ter renúncia em relação aos filhos. Pai que quer ser pai e mãe, quer gozar a vida normal, bota filho na creche, na escolinha, e vai trabalhar os dois fora, chega de noite e ainda quer passear, que se cuide. Porque ele está faltando com o dever. Pai e mãe tem que aprender a renúncia, que aliás também é o último assim, olha, quando eu não preciso reencarnar mais, quando eu não preciso reencarnar mais, graças a Deus estou livre da roda da reencarnação, quando eu aprendi a renúncia. Então já vamos treinar como pai e mãe para poder já caminhar nisso aí. Nós temos que renunciar, ocupar espaço dentro do lar, junto aos nossos filhos, para também não acontecer isso aí que tem acontecido. Um beijinho, até quarta, com muita alegria, né? Não falamos quase nada do livro, a gente volta.